Fala aí, pessoal. Eu vou fazer essa live aqui rapidinho. Não é nem uma live, porque a ideia não é nem responder perguntas nem nada. Eu não vou nem ficar esperando muita gente entrar. Na verdade é que assim, eu postei um documento do Crefito recentemente e deixei disponível esse documento no meu, na minha bio, no minha bio não, perdão, deixa eu tirar aqui o Vibra. Eu deixei disponível pro pessoal esse documento para que as pessoas buscassem, enfim, e olhassem o documento do Crefito, tá? Só que assim, aí muitas pessoas me perguntaram a minha opinião, tá? E eu não vou ficar dando opinião do documento, porque eu sei que as pessoas querem arrumar briga e arrumar treta, né? Com essa documentação. Mas o que as pessoas precisam entender é o seguinte: teoricamente, o COFITO ele precisa reunir essas leis e tudo mais e fazer essa unificação desse documento. E aí o CREFITO fez essa documentação, essa resolução, e essa resolução ela não tem nada de novo, gente. Todas aquelas leis que estão na resolução, elas são leis antigas, coisas já muito antigas pela qual a gente já deveria estar realizando. E a maior briga, o maior problema que teve com aquilo lá tudo foi em relação à ventilação mecânica, né? Porque lá tá falando que os parâmetros iniciais da ventilação mecânica devem ser ajustados pelo médico. Parece que o início e a determinação do início do desmame também tem que ser feito pelo médico. Isso está no ato médico, isso é muito antigo, tá? Isso não é nenhuma novidade para nós. E o que as pessoas têm que entender é o seguinte: isso ainda vai ser discutido, e independente de estar no papel ou não, nós sabemos que na prática quem faz é o fisioterapeuta. E aqui vale uma reflexão de uma coisa bem importante, tá? Essa reflexão ela tem que ser pensada da seguinte maneira: eu recebo para fazer isso? Não. Teoricamente não, né? A gente recebe o nosso salário, óbvio. Mas quando a gente vai fazer o pagamento, esse pagamento me parece que vai para o médico, isso fica na prescrição médica. Então eu acho que o passo inicial aqui é, ao invés dos fisioterapeutas ficarem brigando com isso e ficar se degladiando na internet, o fisioterapeuta ele precisa colocar a cabeça no lugar e pensar: por que não brigar para que nós então começamos a receber este valor, este pagamento? E isso vai muito de acordo com a questão dos serviços que recebem por pagamento de código. Então nós não recebemos esse pagamento da VM. Então por que não ter uma discussão para o recebimento deste pagamento? Isso é uma coisa que deve ser repensada. E assim outras condutas, como por exemplo, você vai fazer uma conduta de troca de fixação. Quem ganha pela troca de fixação é a enfermagem. Então não tem por que o fisioterapeuta fazer a troca de fixação. Se é a enfermagem que ganha, quem tem que fazer é a enfermagem. Agora, esse código passa a ser o nosso, passa a ser pagamento para nós, aí tudo bem. Igual troca de tráqueo. Eu não estou defendendo que o fisio tenha que trocar tráqueo, mas quem troca tráqueo é o cirurgião de cabeça e pescoço, é ele que ganha para isso. É uma via aérea invasiva. O físio posicionar o tubo. Eu não vejo problemas em o físio posicionar o tubo. Não tenho problema nenhum. A gente sabe que a gente faz isso. Mas não está dentro das nossas competências em relação a ganhar para fazer isso. Aí muitos podem pensar assim: ah, mas você só está pensando em dinheiro, você tem que pensar no paciente. Cara, todo mundo tem que pensar no paciente. Só que se a gente não pensar na questão de dinheiro e na questão de pagamento, a nossa profissão sempre vai ser aquela merreca, aquele profissional que fica quebrando o galho dos outros, fazendo o serviço dos outros e recebendo dois códigos, fisioresp e fisiomotor, que já é um absurdo. Então a gente precisa repensar nisso, gente. Não é ser mercenário, mas toda profissão pensa no ganho, no pagamento. Por que o fisioterapeuta não pode? Por que eu, fisioterapeuta, tenho que ser hashtag trabalhar por amor? Da onde as pessoas tiram isso? Né? Vocês acham que o salário de um fisioterapeuta trabalhando na UTI, em uma UTI, você acha que é suficiente para ele se sustentar? Não, né? Porque a maioria dos fisioterapeutas fazem plantões duplos. Trabalha em dois de dia ou trabalha em dois à noite para conseguir ganhar um dinheiro para pagar suas contas. Então, por que que eu, fisioterapeuta, não posso pensar em dinheiro quando, por exemplo, a classe médica pensa em dinheiro?
Então o pessoal tem que começar a perder esse medo. Não é errado ganhar dinheiro, não é errado o fisioterapeuta ser bem sucedido, não é errado o fisioterapeuta ganhar dinheiro de nenhuma forma se ele faz isso de forma legal. Então a gente tem que começar a refletir. Em vez de brigar por conta do documento, é brigar para a gente ganhar pelo que a gente faz. Quer que eu troque fixação, quer que eu posicione tubo, quer que eu vá no transporte, quer que eu faça tudo isso, eu faço, desde que eu ganhe para isso. Desde que eu ganhe para isso. E aí eu vou colocar uma outra desculpa que o físio dá. Mas eu faço isso pela humanização do paciente. Concordo, você faz isso porque se nenhum outro profissional fizer, o paciente vai ficar à mercê de ninguém fazer e ele que vai se prejudicar. Só que aí você faz tudo isso e ao mesmo tempo você não consegue fazer a mobilização do seu paciente, não consegue prescrever exercício, não consegue trabalhar o sistema cardiorrespiratório, não consegue trabalhar o ganho de força com o seu paciente. E cadê a humanização? Você está humanizando o seu paciente para você trocar uma cânula, para você trocar uma fixação, mas você não dá o que ele precisa, que é você fazer o treinamento muscular, fazer o treinamento cardiorrespiratório com esse paciente. Então, é isso que eu penso, tá? Por que eu tô fazendo essa live? Porque eu tô vendo uma treta gigante por aí em algumas páginas que eu sigo, e o pessoal tá se escalpelando, tá tipo assim, duelando por uma causa perdida. Não adianta ficar brigando entre a gente. As pessoas têm que ter maturidade para entender, o documento tá aí, esse documento precisa ser analisado, esse documento precisa ser interpretado e as pessoas precisam entender isso. Não é porque eu ganho um salário no mês que eu sou obrigado a fazer tudo. Então daqui a pouco eles vão mandar eu pintar o chão da UTI ou a calçada do hospital e eu vou pintar porque eu ganho para fazer isso. Não, eu tenho as minhas competências. Assim como a enfermagem tem as competências dela, assim como o médico também tem as competências dele. Então as pessoas precisam começar a repensar nisso daí. Acho que salvo isso, acho que era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês, do que eu penso, porque muitas pessoas me procuraram perguntando sobre esse documento, e é isso que eu penso. Brigar para receber o que eu realmente estou fazendo. A cachorra tá meio estressada hoje aí. E não ficar brigando entre os fisioterapeutas. Isso é perda de tempo, eu acho que a gente precisa se unir nesse momento. E óbvio que tem gente que não vai gostar do documento, principalmente gestores que não vão gostar do documento e gestores que ganham, né, que ganham espaço porque faz com que a sua equipe seja prestadora de serviço para as outras, ou seja, o fisioterapeuta tem muito isso, infelizmente. Para ter respeito na sua unidade hospitalar, ele se submete a fazer tudo, né? E aí o fisioterapeuta é aquele cara que a equipe ama. Ah, mas ele é tão legal, ele é tão bacana, ele é uma pessoa muito legal, um baita profissional. Aí você vai ver lá, ele tá trocando, montando ventilador, desmontando ventilador, limpando o ventilador, porque eu sei que tem fisioterapeuta que ele faz terminal por aí em hospitais. Ele tá lá trocando fixação, ele tá fazendo tudo, menos o que ele tem que fazer. E por isso que ele é tirado como um bom profissional, porque ele faz tudo menos o dele. E aquele cara que faz o dele, ele é tirado como um mau profissional, porque ele incomoda as outras pessoas, porque ele não ajuda. Então a gente precisa parar com isso. Ou a gente tem maturidade para seguir em frente como profissão, ou nós vamos ficar aqui pisando em ovos, né? Porque eu, pelo menos, já tenho uns 15 anos na terapia intensiva e até hoje eu não vi nada melhorar em relação a isso. Tem hospitais que estão melhores? Claro, mas eu não vejo uma melhora baseada realmente numa documentação e em algo que realmente nos direcione. E aí, quando o CREFITO, e aí independente, eu não estou discutindo a legislação, se o CREFITO pode ou se o CREFITO não pode, se tem que ser o COFITO, isso não é briga minha, isso é briga dos conselhos, né, das regionais. Então é assim, quando eles lançam um documento onde eles juntam tudo, aí o físio fica brigando, fica bravo. Aí o físio fica bravo. É a mesma coisa, o fisioterapeuta reclama na internet todo dia que o CREFITO é isso, que o CREFITO é aquilo, porque ninguém faz isso, porque ninguém faz nada. Quando o CREFITO bate no hospital para fazer uma visita, qual que é a primeira coisa que você escuta? Pô, o CREFITO tá vindo aqui. Ah, pô, os caras estão vindo aqui atrapalhar, não sei o quê. Pô, gente, então eu não sei o que a galera quer. Porque o pessoal quer que o CREFITO faça algo. Quando o CREFITO faz, o pessoal não gosta, né? Então, assim, a gente precisa começar a ter um pouquinho mais de coerência no que a gente pensa. Ou eu quero ou eu não quero,
né? Então, assim, não fiquem atrás dessas loucuras. Escutem o que os dois lados têm para falar, quem é contra, quem é a favor, e cheguem a uma conclusão do que é melhor para a profissão. As pessoas precisam pensar na profissão, né? Vocês acham legal você ter que trabalhar em 2 hospitais para você ganhar um salário merreca para você pagar suas contas e no final do mês você não ter dinheiro nenhum? Você acha que é saudável você virar 12 horas de plantão todos os dias e final de semana e você não ter tempo para sua família? Você perder feriado, você perder festas? Até agora nem tem tanto festa porque a gente tá na pandemia. Mas se eu for colocar na ponta do lápis quantas festas eu perdi, quantos casamentos de amigos eu não fui, quantos dias das mães, dias dos pais que eu perdi, não vale o salário que eu ganhei esse tempo todo. Então, a galera precisa entender isso. Então, assim, nós estamos com uma nova chapa do Crefito 3 agora, e agora eu tô falando de São Paulo, eu não sei das outras regionais como são as coisas, mas a gente está com uma nova chapa aqui em São Paulo e eles estão fazendo o possível para melhorar as coisas mediante o que eles podem, dentro do que eles podem fazer. O que é dentro do que eles podem fazer? Dentro da legislação deles. Então não adianta eu cobrar melhora salarial para o Crefito, eu tenho que cobrar para o sindicato. O Crefito não tem jurisprudência para isso, mas mesmo assim, essa chapa nova ela está engajada com projetos em relação a isso. Então assim, a gente tem que parar com loucura. Vamos se aproximar dessa chapa, vamos ver o que eles têm para fazer pra gente. Se não for legal, critiquem. Vão lá, estejam presentes. Se for legal, apoiem. A gente precisa apoiar. É igual o lance do PL, do aumento do salário do fisioterapeuta. Gente, não dá para ficar brigando. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Quem é contra, a gente sabe os motivos por que são contra. Ninguém é contra aumento salarial simplesmente porque é contra. É porque interessa ser contra. Assim como quem é a favor, interessa ser a favor. Para mim, interessa o aumento do fisioterapeuta. Eu sou super a favor, eu quero ganhar melhor, eu quero ganhar mais para trabalhar o mesmo que eu trabalho hoje. O que eu ganho hoje, para mim, não é suficiente pelo que eu faço. Então as pessoas precisam começar a se dar valor. Então, enquanto o fisioterapeuta não parar com essa historinha de trabalho por amor, trabalho porque eu amo, não, gente. Eu também gosto do que eu faço, eu também amo o que eu faço, mas eu tenho que ganhar para isso. Se eu não ganhar para isso, não vai ter amor que vai segurar meu trabalho, porque no final do mês eu tenho que pagar minhas contas. Então, galera, vamos parar de briga, vamos se aproximar dos conselhos, vamos se aproximar da onde a gente tem que se aproximar para que a gente consiga melhorias. Se a gente não conseguir melhorias, agora eu estou falando de São Paulo, se a atual chapa do Crefito 3 não estiver sendo adequada e não fizer algo bom para nós, na próxima eleição votem em outra chapa. Ponto. Agora, vamos esperar essa nova chapa vir. Eu conheço muitas pessoas delas, eles estão engajados, eles estão fazendo muitas coisas. E assim vocês também têm que fazer com a chapa regional de vocês. Cobrem a chapa regional de vocês. Façam uma busca. Quem são aquelas pessoas que fazem parte da chapa? Quem que eles têm de passado? E eles não precisam ser revolucionários na fisioterapia. Basta eles terem um passado, porque todo mundo tem. O que eles fizeram? Eles fizeram alguma coisa errada? Eles fizeram algo bom ou não? Eles são novos? O que eles pensam? O que eles estão para colocar em prática? Quais são os projetos futuros? Então é isso que a gente tem que fazer, tá, gente? Então, assim, hoje vocês não vão ver uma opinião minha sobre esse documento descendo o pau, que tem que se seguir o documento a 100% do que está escrito ali. Não, a gente sabe que muitas coisas dali não serão seguidas na prática, mas nós temos uma grande oportunidade e uma grande chance de ter uma discussão madura sobre essa documentação e a gente começar a fazer valer o que realmente tem que valer. E eu não estou falando que você tem que abandonar a VM, não. Eu sei que o fisioterapeuta gosta, eu sei que o fisioterapeuta estuda ventilação mecânica, eu também adoro ventilação mecânica. Mas a gente tem que começar a repensar. Por que não ganhar também, então, por essa conduta? Ah, mas tem o ato médico. Tudo bem, mas se tem o ato médico, tem as leis que regem a fisioterapia também. Vou dar o gancho dos injetáveis. A fisioterapia não está aí para os injetáveis. Se você concorda ou desconcorda do injetável, é uma posição pessoal sua. Mas a fisioterapia está ganhando espaço com os injetáveis. E isso é
Óbvio, vai ganhar o espaço. E aí, ganhando esse espaço, nós vamos ter que nos qualificar mais, porque nós vamos responder pelo que a gente faz, e a gente vai precisar também, inevitavelmente, até ganhar mais por isso, porque nós teremos uma responsabilidade maior. Igual a Nai falou aqui, embora legalmente isso seja um risco para o físico. Sim, e é isso, por isso que nós temos que ter um documento, porque nós precisamos ter algo que assegure as nossas condutas dentro do hospital. Então, essa é a minha opinião sobre esse documento. Eu vou ser muito sincero, eu gosto muito eu não conheço todas as pessoas da chapa, mas algumas pessoas eu conheço da vida da fisioterapia. Então, são pessoas que eu estou depositando a minha confiança, e eu não estou fazendo aqui propaganda deles não, tá? Porque em nenhum momento eu falei para quem eu votei na chapa do Crefito, mas eu estou depositando as minhas esperanças para que eles façam algo que realmente ajude a gente. E eu vou falar, por exemplo, agora uma coisa que não posso deixar de citar sobre a Brazilian Journal of Physiotherapy, que o El Costa sempre fala, e o Crefito dava apoio para o Jornal Brasileiro de Fisioterapia, depois parou de dar apoio, e agora a atual chapa parece que vai apoiar novamente uma revista com um ótimo fator de impacto, uma revista brasileira e de fisioterapia, uma revista de fisioterapia que tem alcance mundial. Então a gente precisa começar a apoiar esse tipo de coisa. Isso é muito legal. Tá bom, gente? Então, essa é a minha opinião. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem também, coloque aí no comentário. Mas de uma forma respeitosa, todo mundo tem direito às suas opiniões. E é isso aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!